Paz do Senhor Jesus, igreja. Louvado seja Deus por mais esse privilégio de estarmos na casa do Senhor, amém? Com calor, mas dando glória a Deus, aleluia. Vamos ler 1 Samuel. Raramente eu prego alguma mensagem baseada no Antigo Testamento, mas hoje Deus nos levou para lá. Bem conhecido. 1 Samuel, capítulo de número 16. Capítulo 16. Vamos ler o verso 18 apenas para começar. Glória a Jesus. Então respondeu um dos mancebos e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é valente, é animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, o Senhor é com ele. Amém? Podeis assentar. Graças a Deus. Uma das histórias muito conhecida, talvez o rei mais popular e famoso de Israel, Davi, um grande líder que foi, desde jovem chamado e escolhido pelo Senhor. Eu costumo dizer que às vezes parece que Davi é mais pregado e mais conhecido às vezes por muitos atualmente do que próprio Jesus Cristo, devido a muitas pregações baseadas na história dele, e realmente é marcante, mas às vezes também é necessário, às vezes, desconstruir também algumas ideias, principalmente nós brasileiros, que somos bastante sentimentais e gostamos às vezes do evangelho e de uma mensagem bem romântica, né? E já vi alguns que fazem, parece uma novela mexicana, né, de algumas coisas da Bíblia. Aquela história do pobrezinho injustiçado, vitimizado, enfim, né? Daí aparece o benfeitor rico e muda a história, né? E as pessoas gostam muito disso. E já vi cometerem esses tropeços com a vida do Davi, né? E a coisa não é bem assim. Passando às vezes uma ideia de que o Senhor fez alguma coisa só porque era um sofredor, um injustiçado, uma vítima da sociedade, um coitadinho. E longe disso a verdade. Às vezes faz isso com Davi, com Ana, com José, entre outros na Bíblia. E não é exatamente isso. E é disso que eu quero falar um pouquinho aqui. Lembrando que o primeiro rei de Israel foi Saul. Mas foi um rei pedido pelo povo e não era o propósito de Deus. Mas diz que Saul era alto, que sobressaía acima dos ombros, acima de todos os da sua época, forte, aparência de guerreiro, enfim. Mas Saul tinha uma dificuldade, ele não conseguia obedecer, ser submisso, era covarde. Quando foi para ser ungido rei, ele se escondeu no meio das bagagens. Era o oposto de Davi. Davi diz que ele era o menor da família, menor não só na idade, mas também em estatura. Jessé tinha 8 filhos, Davi era o 8º. Porém, quando a Bíblia diz lá em Atos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, o Senhor disse assim: porque Ele fará tudo o que eu ordenar, ou fará toda a minha obra. Então era diferente de Saul, que não conseguia obedecer a Deus, não era fiel, era covarde. Davi era o contrário. Então por isso nós notamos várias coisas que às vezes é meio distorcido em algumas pregações. Saul sendo rejeitado por Deus,
o Senhor fala com o profeta Samuel e disse para ele: até quando você vai poupar, aí tendo dó de Saul, se eu já o rejeitei? Toma teu vaso de azeite e vai à casa de Jessé, em Belém, que lá eu tenho me provido de alguém para ser o rei em Israel, substituir o desviado Saul. É interessante que o Samuel se preocupa. Ele diz: Senhor, mas se eu fizer isso, Saul vai mandar me matar. E é tão interessante aqui, Deus não mandou o Samuel mentir. Aqui uma estratégia. O Senhor disse para Samuel: você vai lá e diz que você foi sacrificar ao Senhor. Isso é estratégia, oculta uma parte do negócio. Não diz que você foi para ungir um rei, diz que você foi apenas sacrificar. Era uma mentira? Não, é estratégia. E na obra, e no reino, e nas guerras espirituais, é preciso estratégias. E às vezes nem tudo dá para você falar. Tem a hora e o momento das coisas. E o profeta vai à casa de Jessé, prepara o ritual da santificação e preparação, que era conforme a lei, para fazer o sacrifício a Deus com a família. E nesse momento ele manda então que Jessé traga os seus filhos. E vem os 7 filhos, com exceção do 8º que estava no campo, que era Davi. Aí quando Samuel olha para Eliabe, o mais velho, alto, forte, semelhante a Saul, guerreiro, sobressaía acima dos outros, de boa aparência, beleza. Aí alguns ensinam que o profeta pegou o azeite e foi derramar na cabeça. Não, nada disso, a Bíblia não diz nada disso. Diz que Samuel pensou: certamente está aí o escolhido. Ele só pensou. Ele não ia derramar azeite no ungir, Deus não tinha ordenado ainda. Mas quando ele pensa isso, o Senhor, o Espírito de Deus fala a Samuel dizendo: não é este. Porque você está olhando para a aparência e Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E quando ele diz isso, Samuel olha para o segundo, o Abinadab, olha para o terceiro, o Samar, olha para o sexto, para o sétimo, até o sétimo. E aí pergunta: acabaram os jovens da casa? Aí o Jessé diz: tem mais um, está lá no campo. Então manda trazer ele. Quando ele chega, diz assim, que ele era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. Não era aquele coitadinho miserável que alguns pregam aí, não. Já vi gente dizer que o ruivo era desprezado, tinha preconceito, não. Naquela época não tem muito judeu ruivo. O Esaú, irmão de Jacó, era ruivo. Existiu na Idade Média, isso quase 2000 anos depois, um preconceito muito grande com ruivos que eles associavam a magia, a feitiçaria, a bruxaria e mataram muita gente ruivo. E onde matavam um judeu também, então se associou isso. Mas isso quase 2000 anos depois de Davi. Nesse tempo não existia isso. Pelo menos não encontrei nenhuma informação histórica sobre isso, que já vi alguém falar. Mas diz que ele era formoso de semblante, boa presença. Mas era o menor da família, como disse, tanto em idade quanto em estatura. E aí o Senhor disse para Samuel: está aí o escolhido, levanta e derrama o óleo na cabeça dele. E Samuel ungiu. E Davi voltou a cuidar das ovelhas. E o momento em que Deus escolhe Davi e o unge, ainda que ele voltou para o campo cuidar das ovelhas, não era a hora dele assumir o reino, foi assumir anos mais tarde, porque tudo há um tempo e um propósito determinado por Deus. Eclesiastes 3, tudo há um tempo determinado. Então precisava um longo processo ainda de preparação na vida de Davi para ele chegar ao palácio.
Mas o Espírito de Deus já havia se retirado de Saul, e um espírito mau passou a perturbar a vida de Saul. E aí seus servos e conselheiros disseram: vamos buscar, e disseram ao rei: busca alguém que saiba tocar, para vir alegrar o rei e banir, espantar esse espírito mau. Aí surge a pergunta: mas e quem? Aí nós temos um Deus glorioso, sabe teu nome, teu endereço, tua família, e sabe tudo sobre você. Aleluia. Quando foi, anos antes, para ungir, o Senhor disse para Samuel: vai à casa de Jessé, lá em Belém. Belém era uma aldeiazinha, me parece que 10 ou 13 quilômetros longe de Jerusalém. Vai a Belém, na casa de Jessé. Passa-se o tempo, e o momento que Saul precisa de um músico na casa dele, no palácio, alguém se levanta e diz para o rei: tem um filho de Jessé, lá em Belém. Está entendendo? Deus não esqueceu. E aí tem isto que nós lemos. Primeira coisa, disse assim: ele sabe tocar. Parece a banda de Emaús de Parobé. Toca bem. Aleluia, diz amém, eu estou profetizando. Sabe tocar, toca bem. Primeira coisa, quer ser bem sucedido, faça as coisas bem feitas, porque Deus não é Deus de obra por metade, de coisa mal feita. Você vai olhar as obras de Deus, elas são completas e são perfeitas, e só é bem sucedido e vitorioso aqueles que aprendem a fazer as coisas bem feitas e completas. Você que vive fazendo as coisas por metade, lamento dizer, não vai chegar a lugar nenhum. Que vive fazendo as coisas mal feitas, você logo vai ser esquecido, ou vai ser lembrado como o cara das coisas mal feitas. As obras de Deus sempre são perfeitas. Isso que eu fico fazendo invocado com algumas coisas. Às vezes que dão algum testemunho de milagre, botam lá na televisão, o camarada que era paralítico está andando e está um segurando num braço e outro no outro, e vão arrastando aí, caminhou e está caminhando, não sei o quê. Quando Pedro e João estavam entrando no templo e tinha aquele paralítico de nascença, coxo, aleijado que ali ficava, Pedro disse: não tem ouro e nem prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Toma ele pela mão, diz que os seus pés se firmam, ele se põe em pé, ele caminha e depois ele salta. E quando ele está saltando, eu creio que Pedro não estava mais segurando na mão dele, porque Deus é Deus de obra perfeita. Então o que eu olho, primeira característica de Davi, ele sabe tocar bem, ele faz as coisas bem feitas, amém? Segunda coisa que ele citou aqui, disse assim: ele é valente. Se é momento que está precisando de crente valente, é agora. Na igreja lá dos primeiros séculos, teve muito crente valente, que se deixava devorar pelos leões nas arenas de Roma, mas não negava o nome de Jesus. Esta semana ainda ouvi de um pastor dizendo alguma coisa sobre salvação, não vou entrar em detalhe, algumas coisas não concordo, mas ouvi ele dizer esta palavra, porque o crente, que a Bíblia diz, ser fiel até a morte, na visão de que a pessoa tem que ser crente até morrer de velhinho. Não. Está baseado nesse fato, ser fiel, ainda que você tenha que morrer pela fé em Cristo, como foi os crentes da primeira igreja primitiva lá. Ser fiel até a morte, mesmo que tenha que custar a sua vida, seja fiel. Está chegando esse tempo de novo. Os covardes não subsistirão nesse tempo. E o que dizer dessa geração cheia dos mimimi, das coisinhas, né? Por quê? Porque algumas pregações baseadas na história de Davi foram distorcidas, fazendo de Davi a vitimazinha, sofredora, abandonada, tadinho dele. Alguém se compadeceu dele, mudou a história dele, e você fica acreditando nisso, não? Ele foi chamado por estas características que eu estou citando aqui. Ele era valente, pessoa corajosa, que encara e enfrenta os desafios da vida sem medo e sem receio.
Como é que está a sua coragem de crente? No tempo da chamada cortina de ferro, que muitos nem sabem o que é, eu já mencionei aqui, que era da antiga União Soviética, nem me lembro bem que ano caiu, antes da virada do século, não é bem o ano. Diz que chegaram alguns soldados num porão subterrâneo, onde estavam alguns crentes reunidos, apontaram as armas e queriam saber quem eram os crentes. Quase todos negaram e fugiram. Sobrou uns 3 ou 4 lá. Vocês são crentes? Somos. Daí os soldados baixaram as armas, nós também somos. Nós só queria saber quem é de confiança aqui. Se nós podemos confiar. O comunismo é isso, irmão. Socialismo é isso. Vai dar uma olhada na história. O que era isto? Então, quando alguém lembra de Davi e fala para Saul, diz ele, toca bem, sabe tocar. Ele é valente, aleluia, porque ia para dentro do palácio. Talvez tivesse que acompanhar o rei nas guerras, como veio a ser depois. Agora tem outra característica, a terceira que ele disse aqui, ele é animado ou animoso, conforme a tradução da sua Bíblia. É uma pessoa de bom ânimo. Aleluia. Ah, que coisa, né? Só os mais velhos aqui vão lembrar, vi um pastor falar há pouco e lembrei, nem lembrava mais desse negócio. Algumas décadas atrás, tinha um desenho na TV, do leão e da hiena, o Hard e como é que, sei lá, é o leão e a hiena. O leão era todo empolgadão, e a hiena vivia assim desanimada, dizendo, oh céus, oh vida, que azar. Quem é que viu esse desenho? Só eu, do tempo do dinossauro. Você já viu o crente assim? Não é crente. Me desculpe, não é crente. Parece que está de mal com a vida o tempo todo, não? Davi foi chamado porque ele era animado, ou seja, tinha bom ânimo. Ah, mas não era o coitadinho desprezado, sofria preconceito, não era nada. Deus estava trabalhando, forjando ele lá no deserto, nos campos, cuidando de ovelha, tocando a sua harpa, e Deus falando com ele, preparando e revelando as coisas para a vida dele. Ele tinha bom ânimo. Como é que está o seu ânimo hoje? Oh, amanhã é segunda-feira, Jesus, misericórdia. Está que nem a hiena do desenho? Quer uma semana vitoriosa? Você vai ter que sair daqui hoje animado, irmão. Vai ser uma semana de conquista, uma semana de bênção. Os problemas estão aí para ser resolvidos. Deus é contigo, aleluia. Ânimo. Olha, quando Moisés morreu, o Josué ficou triste. Ele era o parceirão, o número 1 ali do lado de Moisés. Aí o Senhor vem para Josué e diz assim, te anima, rapaz. Te anima. Vamos falar o gauchês aqui, né? Te anima. Porque tu vai fazer esse povo herdar a terra. Te encoraja, vai em frente. Anda na minha palavra, não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Ela te fará prosperar em todo o teu caminho. Tenha bom ânimo. Aí o Josué toma jeito. E quando ele vai falar com o povo, depois eu falo isso. Amém? Glória a Jesus. O povo vê Deus na vida dele. Quarta característica que ele falou aqui do Davi, ele é homem de guerra. Está entendendo? Ele é homem de guerra. Se ele era valente, como eu falei antes, só podia ser homem de guerra. Mas ele não era o menino lá do campo, cuidador de ovelha? O tempo passou.
As experiências ele estava tendo. Alguém já testemunhou para o rei, ao indicar o nome dele, dizendo: ele é homem de guerra. Cadê os guerreiros do Senhor? Está pouco, está vendo? Eu vi uns amém muito fraquinhos aqui em cima, que eu diria aqui embaixo. Cadê os guerreiros do Senhor? Como é difícil, né? Porque eu acho que a culpa é nós mesmos da liderança, que ficamos pregando a coisa invertida. Você que está sofrendo, você que é vítima, você que é coitadinho, você que é isso, você que é aquilo, vem para cá, Deus sei o quê. Há um tempo que Deus está convocando guerreiros para a sua obra. Amém, jovens? Se espelha no Davi. Ele era então homem de guerra. Depois, um pouquinho mais adiante, capítulo 17, verso 28. Quando Jessé chama Davi e manda ele ver os seus irmãos na guerra, como é que estavam, para aquele momento que depois ele vai enfrentar o Golias. O irmão mais velho dele lá, o Eliabe, quando viu a Davi, disse, falou da ousadia de Davi. Eu sei que tu é presunçoso, vamos falar assim no nosso jeito, que tu é metidinho, tu quer ser o cara, né? Eu sei que tu está aqui porque tu gosta de guerra, tu quer ver sangue, tu quer ver morte. O que tu faz aqui? Diz que Davi se desviou dele e foi para ouvir outro e dizer: o que foi que o rei mesmo disse? O rei disse que quem enfrentar o Golias, ele vai dar a filha dele em casamento, vai dar muita riqueza e vai proteger a família e isentar vitalício de impostos. Davi diz: opa, essa benção eu quero. Essa benção eu quero. Mas o irmão dele tentou reprovar, reprimir, dizer: eu sei que tu é metido, tu quer ver sangue, quer ver guerra, não sei o que, sai daqui, o que tu faz aqui? Sempre tu vai ter oposição, mas nada pode derrubar o teu ânimo e a tua coragem. Isso é segredo para a vitória. Se você quer, como alguns pregadores dizem, a primeira chave, a segunda chave, a terceira chave, pegar em chave, tá, irmão? É chave para a vitória, tá? Aleluia. Então ele era homem de guerra. O próprio irmão dele falou dessa virtude dele, tentando levar para um lado negativo, como se isso fosse algo mal, mas na verdade estava reconhecendo as virtudes que havia em Davi. Quando ele olha aquela situação: não, eu quero essa bênção para mim, eu vou topar esse negócio, eu vou encarar esse filisteu pecador aí, não tem problema não. Não é nós que ele está afrontando é o Deus de Israel. E aí a coisa muda de figura. Quando você toma afronta por um lado pessoal é uma coisa, quando você reconhece que é contra o teu Deus é outra coisa. Deus vai mudar muita coisa em nossa nação, porque é o nosso Deus que está sendo afrontado. Aleluia. Não vi amém aí? Não é eu, não é você, não é os pastores, os pregadores, é o nosso Deus que está sendo afrontado nessa nação, e Deus vai mudar a história. Se você não crê, eu creio. Aleluia. Homem de guerra. Depois, na versão que eu li aqui, diz sisudo em palavras. É dizer, aquela pessoa convicto de palavras decisivas, de palavras incisivas. Era isso que Davi era, não era aquele coitadinho, porque a Bíblia está dizendo ao contrário. Está entendendo? Então ele era de palavra forte, decisiva, incisiva, clara, decidido nas coisas. É isso que está dizendo aqui. Ele é sisudo em palavras, ele tem boa conversa, ele honra a sua palavra. E aí pegou pesado, né? Então ele tinha estas características. Mas ao mesmo tempo em que ele era tudo isso, fazia as coisas bem feitas, era valente, era animado, era homem de guerra, era desta maneira, decisivo, sisudo em palavras. Ele volta a dizer que ele era de gentil presença. Você já viu gente que diz que é cheio do Espírito, que é ungido, mas é um mal educado até com a plateia? Você já viu isso? Ah, eu já vi, irmão. Xinga,
Ainda bem que aquele tempo passou. E quando nós começamos, né? Às vezes parece que a gente gostava de ser xingado no púlpito. Então, apesar de todas essas características de homem de guerra, diz assim, ele era de gentil presença. O que é isso? Que negócio é esse? Aleluia. Tanto que quando ele chegou na presença de Saul, diz que Saul amou muito ele. Isso era a presença de Deus na vida de Davi. Se você é uma pessoa que todo mundo se afasta de você, você é uma pessoa de poucos amigos, de maus relacionamentos, cuidado, pode ser que Deus não esteja na sua vida. Pelo menos não esteja aparecendo. Porque se Deus está na sua vida, a personalidade de Cristo se manifesta em você, as pessoas amarão estar perto de você. Terão prazer em estar em roda de você, em te ouvir alguma coisa, porque só vai sair coisa que edifica da sua boca, porque vai transmitir aquilo do que o seu coração está cheio. Jesus já dizia isso. Então quando Davi chegava, ele era de gentil presença, ele era de uma presença agradável, as pessoas amavam estar perto dele. O próprio rei endemoniado que amou muito a Davi quando ele chegou. Aleluia. Jesus Cristo na nossa vida atrai as pessoas para perto de nós. Nossa presença se torna agradável no ambiente onde andamos, ou passamos, ou convivemos, porque é a presença de Jesus em nós. Amém? Será que isto serve esta noite para você desejar mais de Deus em você? Talvez você esteja perguntando, mas e como é que eu tenho mais de Deus na minha vida? Se arrependendo dos pecados, estudando e vivendo a palavra, orando a Deus, invocando o nome do Senhor, você vai ter mais de Deus na sua vida. E você não precisa botar uma plaquinha na testa dizendo eu sou crente pentecostal da Assembleia de Deus de Madureira. As pessoas vão ver, sem você precisar empinar o nariz, não. As pessoas vão ver. Porque Jesus disse para a samaritana lá em Atos, no poço de Jacó, se você beber da água que eu lhe der, se fará uma fonte que vai jorrar. Sabe o que é isso? Jorrar, derramar, vai fluir, e isso nem precisa esforço, as pessoas vão ver em você, aleluia. Ele era de gentil presença, ruivo, formoso de semblante. Já diz lá um provérbio, não lembro agora, é um provérbio? Que a alegria de coração aformoseia o rosto. É porque que Neemias, quando o povo estava reconstruindo, disse, a alegria do Senhor é a vossa força. Porque Paulo escreveu nas suas cartas dizendo, regozijai-vos no Senhor, porque a alegria é uma marca de Cristo na nossa vida. E a tristeza é um laço que Satanás prende as pessoas para a destruição e morte. Mas a presença do Espírito é alegria na vida do crente. Ah, pastor, mas não sabe das lutas e dificuldades que eu tenho essa semana. Mas se você estiver alegre, animado em Deus, os problemas ficarão menores e as soluções virão mais fáceis. Aleluia! A alegria do Senhor é a vossa força. Te alegra em Deus. E para encerrar ali, a sétima coisa que o servo de Saul observou em Davi, quando estava o indicando, disse assim,
Deus é com ele. Aleluia. Que testemunho. Saul, esse jovem, deu o seguinte: Deus é com ele. Para alguém que já estava desviado, caído da graça, longe de Deus, era tudo que precisava um homem de Deus dentro do palácio. Eu mencionei antes a história do Josué. Quando ele substituiu Moisés e assumiu a liderança do povo, quando ele reuniu o povo para falar, o que o povo disse para ele? Os anciãos, os líderes, disseram assim para Josué: tudo quanto tu falar e tudo quanto tu ordenar, nós obedeceremos, nós cumpriremos. Tão somente que Deus esteja na tua vida como foi com Moisés. Olha a condição. Te ouviremos, te obedeceremos, estaremos contigo em todas as situações, desde que nós veja Deus na sua vida como vimos na vida de Moisés. Que situação? Quando Eliseu substituiu Elias, antes de Elias ser arrebatado ao céu, o Senhor disse para Elias: unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Aí tem aquela história que o Eliseu disse: eu quero a unção dobrada que é em ti, quero o dobro da unção que tu tem, vamos entender assim. E realmente ele recebeu, porque segundo a história, ele fez o dobro de sinais e milagres do que Elias. Mas o processo foi o seguinte: ele acompanhou até o momento em que Elias foi arrebatado. E diz que a capa de Elias caiu e ele pegou a capa, símbolo da unção ali e do ministério, passou para Eliseu. E Elias já tinha a escola de profetas, e tinha muitos lá dos filhos dos profetas, e eles estavam todos observando o que ia acontecer. E quando Eliseu vem com a capa de Elias e chega na beira do Jordão, que estava transbordando, você vai encontrar ali registrado na Bíblia que diz assim, que Eliseu feriu a água do rio com a capa. Certamente feriu, dá a entender que ele bateu na água com a capa. E ao fazer isso ele fez a seguinte interrogação: onde está o Deus de Elias? E quando ele fez isso, diz que a água do Jordão se abriu. Quando este sinal aconteceu, os filhos dos profetas, os alunos do Elias, que agora passaram a ser discípulos do Eliseu, disseram assim: o Deus de Elias agora está com Eliseu. Chegaram e se curvaram e reverenciaram Eliseu, se submetendo à autoridade e à liderança de Eliseu. Por quê? Porque Deus está com ele. Então foi isto que aquele moço, servo de Saul, disse a respeito de Davi: Deus é com ele. Isto fez toda a diferença na história. Aleluia. Então tira aquela ideia de um Davi miserávelzinho, coitadinho, sofredor. Olha para alguém que Deus trabalhou nos momentos mais difíceis e forjou a vida dele para ser um guerreiro para tempos de conquista, e se tornou o maior rei conquistador de Israel. O seu sucessor, que não soube desfrutar, e é outra coisa. Herdou a paz, conquista, território grande, todos os inimigos dominados. Salomão, rico, sábio, viveu anos de glória, e no fim da vida voltou para a velhice. Talvez por isso tenha aquela palavra de Eclesiastes: melhor é o fim das coisas do que o começo. Davi começou sofrendo, difícil, e acabou com glória e vitória. Salomão começou cheio de glória e acabou curvado aos ídolos. É você que faz a sua escolha. É você que define o que você quer ser.
Aleluia. Está todo mundo tão pensativo que eu estou ficando preocupado. Ai, Jesus, tem misericórdia. Te anima, irmão. Aleluia, dá uma glória a Deus. Nem que seja para me encorajar um pouquinho. Aí chegou o dia que Jessé chamou Davi. Ele disse: vai ao campo de batalha me trazer notícias dos teus irmãos. Vai ao rei, vai ao comandante lá. Mas daí Jessé chamou Davi e disse: pega aqui pão e vinho e um cabrito. O que eu vejo aqui? Deus não envia ninguém de mãos vazias. Recebe em nome de Jesus. Não? Diz um amém, dá um glória. Deus não envia ninguém de mãos vazias. Cadê o que Deus te deu, irmão? Eu digo, mas o que Deus me deu? Deus te deu vida, te deu saúde, te deu perdão, te deu salvação, te deu uma igreja para congregar, te deu unção do Espírito Santo, te deu algum talento e algum dom que está aí em você. E como Paulo disse a Timóteo, aviva e desperta o dom que há em ti. Deus está dizendo para você esta noite: eu não te chamei e não te deixei de mãos vazias. Pão é alimento espiritual, vinho na palavra é símbolo de alegria, é símbolo de gozo, de regozijo, é símbolo de mesa, de comunhão com Deus, aleluia, é isso o símbolo do vinho. E o Jessé pegou e disse: pega pão e pega vinho, ou seja, tu tem alimento e tu tem alegria, tu tem unção, tu tem comunhão para levar, aleluia, e isto é o símbolo. Tudo na Bíblia do Antigo Testamento são simbologias proféticas do que está cumprido no Novo Testamento, e no Novo Testamento é isso. Jesus é nossa comunhão, seu sangue é o vinho que simboliza o sangue derramado, aleluia, e o óleo é o Espírito Santo, e ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. É tudo isto, é simbólico, mas no Novo Testamento é real. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, ou seja, ele te enche as mãos para você levar. Fica em pé, por favor. Chega de crente vazio, irmão. Chega de vida vazia, irmão, por favor. Por amor da sua própria alma, chega de vida vazia. Quando há uma fonte, em uma fonte ninguém consegue trancar. Se você tampa uma fonte num lugar, ela estoura no outro, mas ninguém consegue deter. E Jesus disse: vai nascer em você uma fonte. Ele não envia ninguém de mão vazia. Você é a igreja, você tem o que dar para o seu amigo, para o seu vizinho. Você tem pão e você tem vinho, ou seja, você tem alimento e você tem alegria e gozo. Você tem mensagem do céu, boas novas, evangelho de Cristo, é isso. Você tem para dar. Deixa descer a hiena do ai vi, dá isso, aí aquilo. O ai é para o mundo, para a igreja é tempo de renovo, é tempo de alegria, é tempo de ânimo no Senhor. Se o próprio Jesus disse: tenha um bom ânimo, não rejeite esta pregação. Eu posso ver e sentir muita gente rejeitando essa palavra essa noite. A gente está ministrando a palavra, eu achei que os pregadores sabem disso. Você sente. E às vezes até percebemos quem está recebendo e quem está rejeitando. Não deixa a incredulidade dominar a sua vida, não deixa. Quando digo que alguém está rejeitando, porque tu vê gente que não está conseguindo crer nesta palavra, que Deus pode fazer da sua vida uma bomba atômica onde você vive, que vai mudar a história para sempre.
Para de ser alguém que só pede e passa a ser alguém que tem o que levar, como Davi não vai de mãos vazias. Por quê? Porque o pai deu o pão e o vinho para levar. Toma quem leva, aleluia. Você tem que sair daqui esta noite cheio destas coisas, levando o jumentinho carregado, para distribuir, para levar, para quem está com fome, para quem está com sede, porque ainda está longe de Deus, irmão. Fome, sede e miséria é para quem ainda está longe de Deus, não é para quem está perto. Para quem está perto tem uma mesa farta, uma mesa cheia. Há uns anos atrás eu estava pregando na cidade de Palmeiras das Missões, minha terra natal. Era num salão de uma sociedade, uma coisa lá. Faz anos. E eu notei uma irmã no banco da frente assim, que ela chorava. E eu estava pregando já uns 15 minutos e a coisa estava encalhada. Sabe, quando está tudo fechado, parece que tu fala e bate no bronze, volta e não acontecia nada. Eu digo, eu vou ter que parar. Quando tu vê, não tem jeito, vou ter que parar. Então, quando eu fiz o resumo assim para encerrar, para orar, vamos ficar em pé, vamos orar. Aquela irmã disse, pastor, me dá licença. O que é, irmã? Deus me deu uma visão. Eu digo, oh, glória. E eu tenho que falar. Então, quanto à visão, desde que o irmão começou a ministrar a palavra, eu vejo um anjo do seu lado. Aleluia, amém. E daí? E daí eu vejo uma mesa na frente do altar, servida, linda, com coisas que eu nunca vi na vida. E eu estou vendo agora essa mesa aí, coisa mais linda, desde que o senhor começou a pregar. E daí? E ninguém chega na mesa para comer. Aí eu entendi por que a coisa estava tão complicada. Mas quando a irmã entregou a visão, o ambiente mudou. A unção desceu, Deus sacudiu o negócio, foi uma bênção do céu. Porque Deus nunca perde batalha. E Deus tem vitória para você esta noite. Deus tem vitória. Você que não se contenta com pouco, mas quer mais de Deus. Você que quer deixar de estar sempre pedindo e quer ter para levar e para distribuir. Deus quer te dar isso esta noite. Se você crê, vem à frente para nós orar.